Olá, friends! E hoje eu vou ensinar para vocês como preparar um delicioso requeijão cremoso caseiro com apenas 3 ingredientes. Então hoje eu vou ensinar para vocês como eu preparo o meu requeijão caseiro. É muito prático, leva apenas 3 ingredientes, fica pronto rapidinho em poucos minutos. Não tem aditivos, não tem conservantes, não tem espessantes, amido, nem nada do tipo. É requeijão mesmo, tá? Não é aquela coisa assim que o pessoal faz como se fosse um creme, como se fosse um mingau e aí chama de requeijão, não. Esse daqui não tem glúten, é super nutritivo, gente, é muito fácil, sério, vocês vão amar essa receita. Para essa receitinha, nós vamos precisar de leite integral. Esse é o ingrediente principal do nosso requeijão. Precisa ser leite integral, não pode ser leite desnatado nem semi-desnatado, senão você não vai ter rendimento nenhum, porque toda aquela gordura e proteína do leite já é boa parte dela retirada no leite desnatado e semi-desnatado e é o que a gente precisa para fazer o requeijão, tá? Além disso, você pode utilizar também leite sem lactose e se você tiver algum problema com o leite de vaca, pode utilizar leite de cabra, leite de búfala. Para esses outros leites, a única diferença vai ser acertar o ponto, que eu vou explicar para vocês como fazer, mas dá para fazer tranquilamente. Sendo um leite integral, vai funcionar e vai ficar delicioso. Além disso, nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de vinagre, 3 colheres de sopa de manteiga, tem que ser manteiga mesmo, tá? Aquela manteiga que é feita do leite, não pode ser margarina. E um pouco de sal para acertar, porque ele vai ficar um requeijão sem sal nenhum. O leite aqui está em temperatura ambiente, tem 1 litro de leite aqui e nós vamos começar o preparo levando esse leite para ferver. Ele não precisa ferver até subir. Quando ele começar a levantar as primeiras borbulhas e formar aquela espuminha, eu já posso desligar o fogo, não precisa deixar o leite subir, aquela espuma subir e correr o risco de transbordar. Nesse momento, nós vamos adicionar as 2 colheres de sopa de vinagre, aguardar alguns segundos e mexer. Conforme vocês forem mexendo, vocês vão notar que esse leite vai talhar e que a gordura e proteína do leite vai se separar, como se a gente fosse fazer um queijo. Então, o nosso leite aqui talhou. E o que nós fizemos foi separar aqui a gordura, a proteína, as partes sólidas do leite do soro. E esse soro aqui que vai sobrar, nós não vamos jogar fora. Esse soro é muito rico. Então você pode colocar ele em bolos, em tortas, em sopas, substituindo a água ou até o leite. Vai ficar muito bom. Em pães é excelente. Agora nós vamos separar uma tigela funda e uma peneira, que não precisa ser uma peneira muito fina, pode ser uma peneira mais grossa. Nós vamos despejar isso daqui para que coe e separe, para que a gente separe esse soro dessa parte sólida. Agora, nós vamos dar aqui uma leve apertada, não aperta muito, não precisa secar essa parte aqui, é só tirar mesmo o excesso de soro. E aí nós vamos ter isso aqui, ó, essa parte sólida, que é a base para o nosso requeijão cremoso. Para preparar esse requeijão, eu vou utilizar aqui o meu mini processador da Mondia. Vocês sabem que eu utilizo muito esse mini processador. Ele é excelente, muito prático, muito rápido na hora de preparar coisas desse tipo aqui. Ele tem um tamanho também muito bom, que nem é aquele muito pequenininho, nem é aquele muito grande. Então também essa receita aqui vai dar ótimo para fazer nele. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, tem vídeo aqui no canal e já tem um monte de receitinhas utilizando ele. É prático demais. Se você não tiver, você pode utilizar também um liquidificador, mas eu confesso que nas vezes que eu tentei preparar no liquidificador me deu um pouco mais de trabalho, porque ele acaba espalhando pelo copo do liquidificador, você tem que ficar abrindo, raspando as laterais e tudo, e aqui no mini processador isso não é necessário. Então nós vamos colocar aqui essa parte sólida que nós separamos no nosso processador, assim quente mesmo. Vamos adicionar aqui também as 3 colheres de sopa de manteiga. Se você quiser, pode ser um pouco menos também, não tem problema. Mas o requeijão, ele tem mesmo mais gordura, é normal. E vamos colocar também um pouco de sal.
Agora, se a gente bater isso aqui desse jeito, ele vai ficar numa textura assim de cream cheese. É quase que um cream cheese. Não é exatamente um cream cheese, porque o cream cheese é um pouco diferente. Já até ensinei muitos anos atrás pra vocês lá no blog. Neste ponto aqui, sem colocar mais nada, vocês vão bater e ele vai ficar bem pastoso, parecendo mesmo um cream cheese. Dá pra substituir tranquilamente. Juntamente aqui, nós vamos colocar 1/3 de xícara daquele soro que nós separamos. Agora nós vamos bater bem, até vocês perceberem que ficou bem homogêneo, bem cremoso e sem nenhum gruminho. Pode bater na velocidade 1, pode dar algumas pulsadas no começo. Prontinho, é rápido, vocês vão bater aqui por no máximo uns 2 minutinhos, se for no mini processador igual o meu. E aí eu vou mostrar pra vocês agora o único pulo do gato que nós temos aqui nessa receita, que é a textura. Que isso vai servir inclusive para caso você queira fazer uma adaptação para um outro tipo de leite, como eu falei, um leite de cabra, um leite de búfala. A textura, ela tem que ficar assim, ó. Então, ó, vocês vão ver aqui que ele fica cremoso, mas ainda parece mole, bem mais mole do que a textura de um requeijão quando ele tá pronto, quando a gente pega ele da geladeira. Por quê? Porque aqui nós estamos com tudo quente. Isso daqui vai estabilizar depois que esfriar e for pra geladeira, e ele vai encorpar e aí sim vai chegar na textura do requeijão mesmo, igual aquele de copo que a gente compra no mercado. Então, caso você esteja fazendo aí com outro tipo de leite, como eu falei, você procure deixar nesta textura. Como que você vai fazer isso? Você coloca as quantidades igualzinho eu fiz aqui, coloca a mesma quantidade de soro e aí você vai ficar de olho. Ah, ficou bem mais denso. Então você vai ter que colocar mais soro. Se você também é de repente um seguidor meu aí que mora na fazenda, no interior, usa aquele leite de vaca, né? Que é bem mais forte, que tem bem mais gordura, bem mais proteínas e tudo, talvez você também vai ter que colocar aqui mais soro. Então você faz isso até chegar nessa textura. Porque se você deixar ele firme aqui, já na textura final, já semelhante à textura que é mesmo um requeijão cremoso, depois que ele esfriar e gelar, aí ele vai ficar muito sólido e aí vai ficar bem mais firme do que um requeijão, não vai ficar tão cremosinho para você passar numa torrada ou alguma coisa assim, para você consumir mesmo no geral. Agora, depois que a gente fez aqui essa parte, nós temos que passar para um outro recipiente. Eu gosto de colocar assim num frasco bem esterilizado, bem seco, bem limpo. Essa receita aqui que eu tô fazendo pra vocês rende aí em torno de 350 gramas. E caso você tenha ficado meio perdido aí nas quantidades, tudo que eu fui falando, não se preocupa, porque eu também deixo as medidas certinhas linkadas aqui abaixo do vídeo. Eu deixo o link do meu blog, que é o sougourmet.blogspot.com. Aqui abaixo do vídeo na descrição, tá escrito lá que é a receita completa. Você clica, ele abre pra vocês e aí tem lá a lista certinha dos ingredientes que eu utilizei aqui e as quantidades para você não ter que ficar parando o vídeo e ficar anotando. Eu sempre faço isso porque é bem mais prático para quem está assistindo, como disse, não tem que ficar parando. E aí você vai passar para um recipiente bem limpo. Pode passar assim enquanto ainda tá meio quente, meio morno ainda, não tem problema. Só que vocês têm que deixar esfriar. Quando tiver bem frio, completamente frio, aí sim vocês vão passar para a geladeira. Fechar e colocar na geladeira. Aí, como eu disse, depois que tiver frio, a gente pode tampar e levar para a geladeira. Na verdade, assim que ele fica frio, você já consegue consumir. Ele também já vai dar uma firmada. Mas depois que você leva para a geladeira, deixa ele ficar bem geladinho, depois de umas 4 horas, ou até no dia seguinte, se você preferir, ele vai firmar mais ainda e vai chegar na textura ideal mesmo de requeijão. Olha que maravilha, sem conservante, sem aditivo, sem nada disso. E se você fizer assim como eu fiz, no potinho esterilizado, deixou esfriar bem, fechou, ele vai durar pelo menos uns 10, 15 dias na geladeira. Às vezes dura até mais. Se ele estiver bem fechadinho assim, ele vai durar mais tempo. Depois que você abriu e começou a consumir, ele vai durar menos tempo, principalmente se você, por acaso, deixar cair algum farelinho, alguma coisa, é igual aquele requeijão comprado, que aí ele vai durar menos dias aí, no máximo uma semana, tá bom? E agora, claro que eu ia mostrar pra vocês o resultado final desse requeijão. Eu já tinha preparado um potinho, deixado na geladeira, fiz ontem, e eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado. A outra parte eu já até comi, porque como eu disse, esse potinho aqui, ele tem uns 200
240, 250 ml, então sobra um pouquinho, que ele rende aí uns 350 gramas aproximadamente. Mas antes de eu provar e mostrar pra vocês aqui o resultado, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações para vocês serem sempre avisados quando saírem vídeos novos aqui no canal. Também aproveita para comentar, gente. Deixa o seu comentário, me fala se você gostou dessa receita, se você fez. Quando você fizer, volta aqui e me conta, que eu quero saber também o que você achou. Me conta se você fez alguma variação, alguma coisa do tipo também. E me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta e me segue lá no Face, que tem sempre dicas e sugestões diárias para vocês, bem práticas como essa daqui. Agora, olha só. Gente, fica tão gostoso. Esse requeijão aqui, ele me lembra, e por isso que acho que eu gosto tanto dele, aqueles requeijões que a gente compra assim, na beira da estrada. Eu não sei, depende, claro, de onde vocês moram, né? Mas em São Paulo, pelo menos, em Minas Gerais, assim, às vezes a gente passa em alguns lugares no meio da estrada que vendem queijos, manteigas, coisas artesanais locais. E existe um requeijão que é muito comum e muito famoso, que muita gente gosta, principalmente eu também gosto bastante, e que você compra assim na beira da estrada, e que ele é feito assim, de maneira bem artesanal, e ele fica delicioso. Vocês viram? Não precisa de amidos, não precisa de nenhum espessante, você tem um resultado delicioso e saudável. Bem melhor até do que muito requeijão que a gente compra por aí, que hoje em dia é cheio de aditivos, engrossado com amidos, e eu não gosto nada, gente. Eu não compro esse tipo de produto, porque eu acho uma sacanagem você estar comprando ali, falando que é requeijão, e tem um monte de outras coisas no meio, diferente do que tem num requeijão básico, e o que precisa são somente, assim, componentes do leite mesmo. Agora, vamos provar essa delícia? Isso aqui é bom demais, gente. Você pode utilizar ele, inclusive, em preparos de receitas, onde você utiliza aquele requeijão cremoso. Pode utilizar num empadão, numa empadinha, junto com um frango, numa coxinha. Vai ficar uma delícia, eu garanto que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham amado essa receitinha e até a próxima! Tá tão gostoso!